Segunda Crônicas, capítulo 20. Já acharam aí, pessoal? Então, ouça o que o Espírito Santo tem a dizer a você. Porque muitos que ouvem, não ouvem de coração. Muitos que ouvem, não ouvem de coração. E por não ouvirem de coração, são destruídos, caem no laço do passarinheiro, no laço do inferno, porque simplesmente não ouvem a Deus. Quem não ouve a Deus, ouve o diabo. Quem não ouve a Deus, ouve o diabo. Muitas são as pessoas que elas querem servir ao Senhor com medo. A partir do momento que você tem medo de qualquer coisa, de qualquer situação, você está permitindo, dando permissão para o diabo tocar em você, permissão que antes ele não tinha, permissão que antes ele não podia, porque você estava guardado, protegido pelo sangue do Cordeiro, porque até então você é um servo do Senhor, você é uma serva do Senhor, você congrega, você vem na igreja, você tem uma proteção. Mas quando a pessoa que vem na igreja, que ouve a palavra, ouve o que Deus diz, e mesmo assim, na hora da luta, na hora do problema, na hora da dificuldade financeira, na hora de um problema de saúde, na hora de uma situação difícil, a pessoa se depara com aquele problema, e naquele momento ela reage com medo. Então ela está dizendo, tudo que eu ouvi na igreja, tudo que eu aprendi na igreja, tudo que Deus me ensinou, não vale nada. O que eu estou sentindo é mais forte. E ela fica com aquele sentimento de medo. E aí, lembre-se de Jó. O que eu temia, me sobreveio. Nada na vida de uma pessoa acontece sem a permissão de Deus. Para o diabo tocar na vida de alguém, na saúde de alguém, na família de alguém, na vida financeira de alguém, é porque Deus permitiu. E quando o diabo ele tem argumentos, quando o inimigo ele apresenta para Deus, está com medo, a tua servinha lá, aquele rapaz, o teu servo, está com medo. O medo é um sentimento diabólico que leva a pessoa a ser destruída pelo inferno. Começa a ter rumores na empresa, vai demitir, vai mandar embora. Você é cristão, você tem que estar na fé. Não, vai me demitir não, e se demitir, Deus abre uma outra porta maior para mim, glória a Deus. Fica na fé e paz. Agora a pessoa ela começa, será que eu que vou ser demitido? Será que eu que vou ser mandado embora? Meu Deus, o emprego está difícil, como é que eu vou pagar meu aluguel? Como é que eu vou sustentar meu filho? Meu pai do céu, não deixa eu ser mandado embora não, pelo amor de Deus. Bispo, ora por mim, para mim não ser mandado embora. E não fica só no bispo não, viu? E liga para o bispo, e liga para a bispa, e liga para apóstolo, e liga para missionário, e liga... Se Satanás tiver um celular, liga também para ele. O medo leva a pessoa a ser insegura, fraca, oprimida. Leva a pessoa à angústia. Abate-se o semblante dela, parece um morto, uma morta-viva. Vai ser demitido mesmo. Por quê? Porque quem crê, lança fora todo medo. Deixou de crer, o diabo te pega. E quando nós falamos assim,
A impressão que pode se passar para uma pessoa que está com esse sentimento é que nós somos insensíveis, é que nós não temos compreensão com a situação. Mas nós que somos cristãos, nós não somos preparados, condicionados para compreender a situação. Nós somos preparados, condicionados para clamar ao Deus do céu, que abre mar vermelho, que derruba a muralha de Jericó, que levanta paralítico, ressuscita morto, meu filho. Estou aqui para compreender nada não, estou aqui para viver o sobrenatural. Eu sirvo o Deus vivo. Diga graças a Deus. Aí a pessoa chega no médico, ele já chega e fala para a pessoa: você vai morrer. Aí se a pessoa ela está na fé, ela fala: está amarrado, doutor, meu Deus é vivo e poderoso. Ela dá uma rasteira nele. Quem morreu o quê, rapaz? Eu vou partir a hora que Deus determinar, não é a hora que o senhor determinar não. E vem, traz o exame, a gente ora, repreende. Se alguém pergunta: como é que você está? Estou ótima, estou maravilhosamente bem. Mas o médico falou para você que você vai morrer. Você é mensageiro do Satanás? A pessoa fica na fé, fica na palavra: Deus é maior na minha vida, resistir ao diabo ele fugirá, tem medo não. A pessoa é curada, é liberta, mesmo que a morte era para vir sobre ela, a morte foge dela, porque a fé é como fogo. A fé queima todo o mal. Agora a pessoa recebe aquela palavra daquele doutor, põe na cabeça dela, o médico sabe o que está falando: eu vou morrer mesmo, acabou. E acaba que morre mesmo, porque deixou de crer no Deus vivo, deixou de acreditar no verdadeiro Deus. Então o medo leva você para longe de Deus. O que Deus disse para Josué? Não temas, crê somente, ser forte, ser corajoso. A pessoa quer ver a glória de Deus na vida dela, mas se ela for pega com medo e não crendo, ela não vai ver a glória, porque está na igreja, todo culto a gente prega a fé. Tem que crer, tem que ter fé, está amarrado, está repreendido. Aí quando vem a adversidade, quando vem o problema, você é pega no medo, vai dar um envelope para a pessoa trazer uma oferta. Não vou pegar não, porque eu não vou ter, eu tenho medo de pegar e não ter para cumprir. Medo de tudo. Tem medo, é uma coisa constante na vida da pessoa. Isso aí você tem que mandar embora. E com respeito a esse problema dos dias de hoje, dessas trevas na terra, a terra está coberta por trevas. A terra está coberta por trevas como nunca esteve antes. Mortes no mundo inteiro, em todos os lugares. O que o medo faz com a pessoa? Fraca, sem comunhão com Deus, sem fé. A primeira coisa que o medo faz com a pessoa é o quê? Tirar ela da igreja. A pessoa ela continua indo no mercado, ela continua indo no banco, mas ela não pode ir na igreja. Se a pessoa chega para a família, para o filho, para uma filha, olha, eu tenho que ir lá no banco tirar, lá na Caixa Econômica tirar meu benefício. O filho fala: não pai, mãe, pode ir lá, você precisa que eu vá com você? Eu vou com você, não tem problema não. Agora se o mesmo pai chega para o filho, para a filha, ou a mãe, e fala assim: olha, eu tenho que ir para a igreja. Não, só está maluca, só não está vendo o vírus, só não está vendo essa praga, essa peste, esse Covid, só não pode ir para a igreja. Quer dizer, no banco não tem vírus, mas na igreja tem. Mas na igreja tem. Né? A pessoa, ela fica dominada por um medo, e a primeira coisa que o medo quer fazer é tirar a pessoa da igreja.
O diabo trabalha com medo. O homem que está no adultério, o homem que está traindo a esposa, a mulher que está traindo o marido, a pessoa que está bebendo, que está fumando, que está se prostituindo, ela chega aqui na igreja e nós começamos a pregar contra essa prática, contra esse erro, contra esse pecado. O que o diabo faz? Põe medo na pessoa. Você não pode continuar nessa igreja, porque vai acabar com o seu relacionamento, porque vai acabar com a sua vida, porque você gosta tanto de beber, você vai parar de beber porque o pastor está falando. A pessoa começa a ter medo do efeito que a palavra possa ter nela, porque ela gosta da bebida, ela gosta da amante, ela gosta do pecado, e ela não quer mais ouvir aquilo que pode libertá-la, que pode transformar ela. Ela até continua frequentando outras igrejas, mas que não tem a palavra de libertação, porque a palavra liberta o pecador do pecado. A palavra constrange o pecador, ou ele se arrepende, ou ele tem raiva de quem está anunciando aquela verdade, aquela palavra. É uma faca de dois gumes, corta dos dois lados. Então, o medo da pessoa se converter é tão grande que ela some daqui. Porque na verdade ela não quer se converter, ela vem na igreja porque ela quer as bênçãos, ela quer os benefícios, ela não quer o Senhor. Então quem crê não foge, quem quer Deus enfrenta os seus medos e vence-os. Diga graças a Deus. E eu tenho que buscar Deus em todo o tempo, quando tudo está dando certo e quando tudo está dando errado, eu tenho que buscar Deus em todo o tempo, em todo momento, crendo que Deus vai cuidar de mim. Amém? E é na casa de Deus que eu vou ter as bênçãos, que eu vou ter as respostas que eu preciso para a minha vida. Olha o que aconteceu. Capítulo 20. É o mesmo demônio de hoje, mas com outras táticas, né? O diabo ele age de tempos em tempos, com diversas facetas. Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar da Síria. Eis que já estão em Hazazon Tamar, que é de En-Gede. Olha só, o Josafá, ele era um homem, olha para mim, supostamente ele era um rei, que servia a quem? A Deus. O diabo, não satisfeito com isso, criou uma situação para vir 2 exércitos contra ele. Qual foi a reação que ele teve quando ele soube da notícia? Medo. Está errado. A sorte dele é que ele buscou a Deus. Mas o primeiro sentimento o diabo conseguiu inserir nele, que foi o medo. Tem gente que recebe o medo e deixa de buscar Deus. O diferencial dele é que ele ficou com medo, mas ele mesmo assim foi buscar quem? A Deus. Porque tem gente que com o medo deixa de orar, deixa de vir na igreja, deixa de ser fiel a Deus. Primeira coisa é abandonar Deus. Mas é muita burrice. Como é que vai virar as costas para um Deus que pode te curar, um Deus que pode te salvar, um Deus que pode te ressuscitar? É muita burrice a pessoa virar as costas para Deus. Mesmo ele com medo, ele buscou a Deus, aí ele teve força. Quando a pessoa busca a Deus, o medo sai e a fé vem, a fé entra. Então, aconteça o que acontecer na sua vida, tem um conselho para você: corra para os braços do Pai. Não vacile não, porque o diabo entra e te leva. Não vacile não, que o diabo vem e te destrói. Olha só, ele recebeu a notícia que os inimigos iam vir contra ele. Amém? Qual foi a reação dele? Por favor, leiam aí o versículo 3, o que está escrito? Então Josafá teve medo, e se pôs a buscar ao Senhor, e apregoou jejum e todo Judá.
Ele ficou com medo, mas aí ele foi usar as armas do quê? Quais são as nossas armas que nós temos ao nosso alcance para lutar contra o invisível, para lutar contra os inimigos? É oração, é jejum, fazer o quê? É o que eu posso fazer. Eu vou orar, vou abrir um jejum, eu vou guerrear, eu vou buscar Deus. Mas a pessoa com medo e dominada pelo medo, ela não consegue nada. Ela não consegue orar, ela não consegue raciocinar, ela não consegue vir para a igreja. Ela fica travada, o medo trava ela. Tem que buscar Deus. Meu irmão, nos dias de hoje, eu tenho que buscar Deus em uma igreja que é de Deus, que o pastor é de Deus, que o povo é de Deus, porque o diabo ele tem agido muito dentro de igrejas, levando as pessoas à mentira, a interesses próprios, a ganância, a prostituições. Bom, mas ele buscou a Deus. E qual é a recompensa de quem busca ao Senhor? Vamos ver? Judá apregoou o jejum em toda Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. As pessoas começaram, a notícia se espalhou, os inimigos vão invadir, os inimigos são em maior número. As pessoas todas correram para onde? Para a igreja, para o templo da época. Porque eles tinham na mente deles, no coração deles, só Deus pode nos livrar. E vinham gentes das províncias, dos bairros, das cidadelas, todas para a capital, onde estava o rei Josafá, e foram para o templo clamar a Deus. A Bíblia nos mostra no livro de Gênesis que existe uma escada que nós não podemos ver, mas essa escada está em cima do altar das igrejas verdadeiras, dos templos verdadeiros. E existe uma escada que os anjos sobem levando as orações e descem trazendo as respostas. E essa escada fica, não é na tua casa, não é na esquina, é no templo, na casa do verdadeiro Deus. Então o diabo, ele quer te tirar do templo, te tirar da casa do Pai. Porque aqui há bênçãos, aqui há milagres, aqui há curas. E uma coisa muito importante que vocês não entendem ou não têm uma dimensão. Aqui existe uma cobertura espiritual. Que o diabo, para tocar em você, primeiro ele tem que tocar em mim. Há uma cobertura espiritual. Se nós falamos, o diabo não vai tocar nos filhos de Deus, nos membros fiéis da Viver em Cristo. Então foi liberada uma palavra, uma profecia da boca do anjo da igreja. Então Deus ele vai mantendo, Deus ele vai guardando, Deus vai protegendo. Diga graças a Deus. E Deus ele é maravilhoso. Deus ele tem sido conosco maravilhosamente. Olha só. Pôs-se Josafá, versículo 5. Pôs-se Josafá em pé na casa dele, na casa da esquina, do irmão, do amigo. Amém? Ele pôs-se em pé aonde? Na congregação de Judá, de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. Foi na casa de Deus que ele buscou socorro, foi na casa de Deus que ele buscou pelo livramento. Então você tem que pôr no seu coração que quando você for afrontado no trabalho, quando vir uma má notícia, quando vir, seja essa praga, querer atingir a tua casa, a sua vida, você tem que se colocar de pé no altar do Senhor. Já teve reuniões
da bispa vir ministrar, que carnalmente, fisicamente ela estava mal, ou com resfriado, ou com uma gripe, ou sei lá com o quê, ou com sintoma de Covid. Já teve reunião que eu subi aqui mal, mas ali no altar do pórtico, clamando ao Senhor, a gente chega mal e sai bem, porque nós somos humanos. O inimigo que bate aí, também bate aqui, mas vai depender da forma que nós vencemos ou não. Diga graças a Deus. Eu tenho que resistir, eu tenho que vir para a igreja, eu tenho que clamar. Mas bispo, eu estou meio doente, falaram para mim ficar não sei o que. Fica lá atrás com a sua máscarazinha, tem álcool em gel ali, acabou o culto, você vai embora. Não fica de muito papo com ninguém não, resista, luta, daqui a pouco esse mal vai passar. Vai para o teu quarto, vai para o teu roncó para você ver o que vai acontecer contigo. Vai para o teu roncó, se entrega. Se entrega, fica com medo, porque sozinho vem pensamentos ruins, não é verdade, pessoal? Você fica meio que isolado, meio perturbado, e ainda se ligar à televisão é pedir suicídio, é ou não é? Então juntos nós somos mais fortes. Diga graças a Deus. Se tiver que ir para o médico, vou para o médico, mas eu não vou temer a nada, Deus está comigo. Diga graças a Deus. Mas eu não vou me afastar da casa do Senhor, eu não vou me afastar do altar do Senhor, eu não vou deixar de clamar ao meu Senhor, porque é isso que o diabo quer, te tirar do altar, te tirar da casa de Deus. Ele põe preguiça, desânimo, medo, tristeza, angústia. Leia vocês o versículo 5, bem alto, por favor, tem que ler alto, hein? 1, 2, 3, já. Na casa. E olha o que ele disse: ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força. Diga, na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Quem que pode resistir a Deus? Ninguém. Se as nações do mundo estivessem todas de joelhos dobrados, clamando a Deus, na casa de Deus, essa praga já teria acabado. Assim como ela veio, surgiu do nada, de repente, ela ia embora, de repente, mas não buscam a Deus, nem se arrependem dos seus pecados, e se falasse que amanhã ia ter carnaval, as ruas iam estar invadidas de todo mundo bebendo, prostituindo no carnaval. Nem com essa praga, nem com esse vírus maligno, você vê as pessoas buscando a Deus e se arrependendo. As igrejas, a maioria delas, estão vazias. Até as mundanas estão vazias. Porque é nesses tempos, é nessas situações que Deus vê verdadeiramente quem o serve e quem o ama. Por isso que você tem que agir diferente dos mundanos. Você tem que buscar a Deus, servir a Deus de todo o teu coração, ser fiel até a morte. Você tem que ver isso como uma perseguição ao Evangelho. Não, querem perseguir, eu vou para a igreja, eu não vou deixar de buscar a Deus não. Estou com um pouco de dor, estou passando mal, fui mandado embora, vou buscar a Deus em todo o tempo. E se eu tiver imóvel, não puder ir para a igreja, se algum irmão puder vir me carregar, me leve carregado, mas eu quero estar ali diante de Jesus. Ou você se esquece que os doentes vinham até Jesus e eram curados?
Mas a primeira coisa que o diabo põe no coração da pessoa é: não posso ir na igreja, não posso devolver o dízimo, não posso pegar esse envelope, não posso fazer essa oferta. O diabo coloca um sentimento de medo na pessoa para que ela não sirva a Deus, porque se ela servir a Deus, a resposta vem. E Deus tem uma resposta para trazer para você hoje, em nome de Jesus. Ah, mas o médico, Deus está acima dos médicos. Ah, mas o juiz, o advogado, Deus está acima. Nós servimos um Deus onipotente. Quem é que pode resistir à força de Deus? Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra diante do teu povo de Israel, e não adeste para sempre a posteridade de Abraão teu amigo? Habitaram nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, que mais? Espada por castigo, ou fome, nós nos apresentaremos diante da onde? Desta casa, e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa. E Jesus, ele é conhecido no mundo inteiro como Cristo. O nome dele está aqui, ó. Cristo. Jesus Cristo, o crucificado, está aqui, ó. O nome dele está aqui nesse templo. Quando nós nos colocamos de pé diante do pórtico, diante do altar, e clamamos, ele nos ouve. Lança fora todo o medo. E o medo vem quando você está só. O medo vem quando você está naquele cantinho, quando você está deitado naquela cama, sozinho. Aí vem o medo, colocando um monte de coisa na tua cabeça. Fique só, para você ver como o diabo vem. Olha aí. Pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon, de Moabe, os de Monte Seir, cujas terras não permitistes a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não nos destruíram, eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da possessão que nos deste por herança. Ah, nosso Deus, acaso não executarás o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a esse grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Tem situações que realmente nós não sabemos o que fazer. Tem situações que fogem da nossa força humana, da nossa inteligência, da nossa capacidade. Tem situações que é impossível. Mas o importante é termos os nossos olhos postos nele, no Senhor. No Senhor. Você tem que postar os teus olhos, os teus ouvidos no Senhor. Clamar ao Deus do céu, clamar ao Deus que habita no terceiro céu, que Ele nos ouve. Mas como? Ele nos ouve. Ele tem a forma dele. A Bíblia diz que todo o planeta Terra para Deus é como um pingo que cai num balde. Deus, ele tem muito poder. Então, não importa quem você seja, você veio até a casa de Deus, se colocou diante dele, clamou a ele, buscou a ele, vai vir resposta. Agora imagine você clamando com mais um, com mais dois, com mais três, com mais quatro, você congregado, clamando com mais pessoas ao mesmo Deus. Gente, não tem como dar errado. Mas o diabo quer você só. O diabo quer você
só. Ou então ele te joga numa igreja que não tem Deus. Por exemplo, a vida é assim. A vida chega e fala: olha, tem um emprego melhor para você lá na Paraíba. Aqui você está desempregado, lá você vai ter um emprego lá. Tá, mas lá na Paraíba tem uma igreja, lá no lugar lá no bairro lá, tem uma igreja de Deus que eu possa ir? Se tiver, glória a Deus. Mas se não tiver, eu não vou não. Porque eu não vou trocar minha bênção por um prato de lentilha. Eu não vou deixar de servir o meu verdadeiro Deus. Quem está entendendo? E outra, o Deus que pode me abençoar lá, também pode me abençoar aqui? E normalmente é armadilha, viu? A pessoa sai do estado dela, vai para outro lugar, ou sai aqui de São Paulo, vai para outro lugar, com não sei o quê, chega lá, não dura 1 ano, 2 anos, quebra a cara. Porque foi sem a direção de Deus, foi sem a bênção do Espírito Santo. Quem é de Deus, ele prospera, tanto nas campinas do Jordão, como no deserto. Amém? Então, vocês estão entendendo? Aconteça o que aconteceu, tem que estar na casa de quem? Na casa de Deus. Eles foram para a casa de Deus. Versículo 13: todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação, sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis, por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Então, quando as pessoas, elas buscam a Deus, elas colocam Deus como prioridade na vida delas, e elas vêm para a igreja, e elas clamam a Deus, então há uma transferência, é transferido para as mãos de Deus os meus problemas, os meus inimigos, a situação, a luta passa a ser de Deus. Porque Deus, ele também é reconhecido no livro sagrado como o Senhor dos exércitos. Ele tem exércitos que podem vir nos socorrer e nos ajudar. Deixa de ouvir a Deus por causa do medo, para você ver. Deixa de ouvir a Deus. Deixa de ouvir a Deus. Deixa de viver o sobrenatural. Deixa de viver a fé para você ver. O que os homens estão ensinando, estão falando, não funciona. Não funciona. Eles não sabem o que fazem. É novo para eles. Não funciona. Agora, o que Deus fala com a gente funciona. O que Deus nos ensina funciona. Eu vou ficar com a palavra de quem? De uma pessoa indecisa, insegura? Eu vou ficar com a palavra de Deus. Olha só. Versículo. Amanhã descereis, disse o Senhor, contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz, encontrá-lo-eis no fim do vale defronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis de pelejar, tomai posição. Crente que é crente tem postura, posição. Qual é a sua posição diante do medo? Qual é a sua postura diante da adversidade? Que postura que vocês vêm tendo diante de uma crise econômica? Qual é a postura de vocês diante da situação? Recuar, ficar com medo ou avançar e crer? Qual é a sua postura, sua posição?
Mas bispo, Deus estava dizendo que a luta agora era de Deus, e por que o povo teve que ir até onde estão os inimigos? Porque o povo tinha que mostrar fé, não medo. Quem crê não foge. Deus falou, eu vou pelejar, eu vou lutar, mas vocês têm que ir para o encontro. Não vão ficar debaixo da saia de ninguém, não se esconder não, vai para o encontro. Toma posição. Fala para o irmão, toma posição, rapaz. Posição de mulher crente, de homem crente, de quem crê, de quem acredita. Postura. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Deus é por mim. A vida está na mão do mestre. Ele é o médico dos médicos. Ele é o Senhor de todo ouro e de toda prata. Vou confiar nele. Diga graças a Deus. Neste momento não tereis de pelejar, mas tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não, o quê? Ah, não ouvi não. Fala alto, por favor. Ah, não é para temer. O tempo que vai ficar parado ali, vê se vocês não ficam com medo, hein? Não temas. É mandado embora? Não temas. Deus vai abrir uma porta maior e melhor para você. Confia. Fez o exame lá, deu que está com Covid. Não temas, confia. Confia. Porque tem uns que morrem e tem uns que ficam assintomáticos. Vou ficar assintomático. E se aparecer algum trilili, eu corro para a igreja e me coloco diante do altar e tomo óleo e vou agir a fé e vou lutando. E se estiver para o hospital, eu vou ficar lá dando o meu brado de vitória. Minha vida está na mão do mestre. Agora, se deixar o medo entrar, se temer, aí tu está lascado. Aí tu está perdido. Quem está entendendo? Levanta a mão. No nome de quem? Estamos orando, estamos clamando, estamos em cada culto apresentando a vida de vocês a Deus. Clamando a Deus para que nenhum de vocês venham se perder. Agora, como é que Deus ele vai poder guardar, vai poder proteger se você não obedece o Espírito Santo? Se tem alguém que frequenta aqui, que congrega aqui, que não obedece a direção de Deus, fazer o quê? O inimigo vai tocar e vai matar e acabou. Mas até agora, pelo menos, até agora, não tivemos nenhuma baixa nessa guerra contra esse vírus. Até agora. Alguns irmãos já foram parar no hospital, mas todos saindo de lá vivos e transformados e abençoados. Tivemos. Por quê? Porque se a pessoa ela está ouvindo o que é pregado nesse ministério, ela está se alimentando de uma comida raiz, de uma comida verdadeira, de algo sólido. Então ela começa a pôr em prática nesses momentos de luta que ela passa. É onde Deus vem e traz a vitória para ela. Você está entendendo? Agora, igrejas que não se pregam o evangelho, não se preparam o povo para o pior, porque a gente tem que estar preparado para o pior, a gente tem que estar preparado para a guerra, para a luta, sem ter medo, confiar. A chuva cai para todo mundo, meu filho. Os problemas também. Mas nós não seremos atingidos. Deus vai nos guardar, Deus vai nos dar o livramento. Quem entendeu? Levanta a mão. No nome de quem? Do Senhor Jesus. As palavras que vocês vão receber lá fora é de morte. Mas as palavras que você recebe aqui é de vida. Glória a Deus, pessoal. Olha aí, ó. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã sai-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco.
Mas quando Deus estava falando com eles, todo o povo estava onde? Quando Deus falou com eles, o povo, o rei, estava todo mundo aonde? Na igreja. Tu anda por onde? Por onde que tu anda? Nos conselhos de Deus ou nos conselhos dos homens? Hã? Vocês estão entendendo? Sim ou não? Crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros. Crede nos seus profetas, prosperareis. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor que, vestidos de ornamentos sagrados, marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tendo eles começado a cantar e dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e dos montes Seir, que vieram contra Judá, e foram destruídos, desbaratados pelas armadilhas de Deus. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir para os destruir e exterminar, e tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Eles começaram o que, pessoal? Os inimigos a se destruir sozinho. Tendo Judá chegado ao alto que olha para o deserto, procurou ver a multidão, e eis que eram corpos mortos que jaziam em terra, sem nenhum sobrevivente. Cadê os inimigos que estavam vindo? Se mataram. Vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos, e acharam entre os corpos dos cadáveres riquezas em abundância, objetos preciosos, e tomaram para si mais do que podiam levar. E 3 dias saquearam o despojo, porque era muita riqueza, era muita coisa para eles levar. Ao 4º dia se juntaram no vale da onde? No vale da bênção, aonde louvaram o Senhor. Por isso chamaram aquele lugar Vale de Bênção até o dia de hoje. A maldição virou o quê? Bênção. E os inimigos que iriam trazer a morte, os inimigos que iriam trazer a destruição do povo de Israel, esses inimigos trouxeram riquezas para o povo de Israel. Eles trouxeram ouro, prata, pedras preciosas, porque eles já vinham saqueando, roubando outros povos. Quando eles chegaram ali, eles começaram a brigar entre eles e se matarem entre eles. Deus colocou confusão no meio deles. E o povo desceu e viu tamanha riqueza, pegou para eles. Foi o vale da bênção. A maldição veio para ser uma bênção. Então, a situação difícil que você enfrenta, o problema que você passa, as dificuldades que você tem, não deixe o medo te vencer. Tome posição, fique na presença de Deus, na casa do Senhor, que você vai passar pelo vale da bênção. Deus vai criar situações para te abençoar. Dê uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Então, confie no Senhor. Deposite sua fé, sua confiança no Senhor. Não deixe o medo, os problemas te paralisar, te amarrar. Sirva a Deus na dificuldade. Ai, bispo, eu estou com uma dificuldade financeira, sabe? Aí é que você tem que preparar uma oferta para Deus. Ai, bispo, sabe, eu estou com esse problema na saúde, aí é que você tem que levantar a cabeça e buscar Deus, crer que Ele é o Deus da cura, é o Deus do livramento, é o Deus que destrói todo o mal. Não se deixe levar pelo medo, porque o que era para ser bênção vira maldição para você. E na fé, o que era maldição vira bênção para você. Quem quer a bênção na tua vida? Quem quer um vale de bênçãos na sua vida? Então dê uma salva de palmas para Jesus bem forte, amém?